Olá! Hoje eu vou falar dos sinais de autismo pouco falados, ou seja, aqueles sinais que geralmente não são relacionados aos casos clássicos, mas que podem estar relacionados ao autismo. Então, são sinais que não são muito falados por aí. Vamos lá? Sinal número 1. Ficar irritada em grupos. Desde muito cedo, a criança pode ficar irritada quando em reuniões de família, jantares, aniversários e outras situações onde tem muitas pessoas reunidas. O excesso de barulhos e estímulos nesses eventos podem causar sobrecarga sensorial na criança, o que gera estresse e irritação. Sinal número 2. Mostrar interesse constante e persistente em determinado assunto ou objeto. Esse é um sinal comum de autismo, mas se você pesquisar por ele, vai encontrar coisas como interesse restrito em letras do alfabeto ou números. Resumindo, geralmente se referem a interesse restrito como algo excêntrico, mas ele pode ser bem comum. A Mia, por exemplo, tem hiperfoco em princesas da Disney, interesse que pode facilmente passar batido. Fique de olho também no interesse extremo pelos mais comuns. Sinal número 3. Inventar palavras. Inventar palavras pode ser um sinal de autismo quando combinado a dificuldades de linguagem e comunicação. Até hoje, assistindo a vídeos onde a Mia aparece no canal, é possível vê-la dizendo palavras que não existem. Palavras inventadas merecem atenção. Sinal número 3. Reação exagerada a odores. Não gostar do cheiro de uma comida, por exemplo. Cheiros podem causar grande desconforto por conta do transtorno do processamento sensorial. Lembro de uma história de uma mulher cujo filho não suportava ovo, até que um dia, quando ele aprendeu a falar, disse a ela que odiava o cheiro do ovo, por isso não comia. Fique atenta à forma como a sua criança reage a diferentes odores. Sinal número 5. Querer tudo do seu jeito. Muitas crianças no espectro têm crise quando as coisas não saem do jeito que eles querem. Isso acontece por conta da rigidez cognitiva e dificuldades com mudanças na rotina. Quando os pais não sabem disso, podem confundir a crise da criança autista com uma birra. Atenção como a sua criança lida com mudanças repentinas na rotina. Sinal número 6. Demora para largar a mamadeira. Aqui, mais uma vez, a resistência com a mudança de rotina pode fazer uma coisa simples, como a transição da mamadeira para o copo, ser uma dificuldade. Nesse caso, os pais podem achar que a mamadeira é um objeto de conforto para a criança, e pode ser mesmo, mas estar atento à forma como a criança é apegada à rotina e rituais é fundamental para identificar os traços de autismo. Sinal número 7. Não gostar de brincadeiras grudentas, como massinha, por exemplo. Sabe aquelas fotos no estilo Smash the Cake? Tem várias famílias que fazem, sabe? Quando a criança destrói o bolo. Essa pode ser uma tortura para uma criança autista por causa da textura da cobertura do bolo. E brincar de massinha? A sensação de brincar com a massinha também pode ser bem desagradável, assim como pisar na areia da praia ou pisar na grama. Isso nem pensar. A forma como a sua criança reage a texturas pode dizer muito sobre ela. Sinal número 8. Gostar de sentar no chão. Alguns autistas relatam desconforto ao sentar em cadeiras, preferindo sentar no chão. Sentar ou deitar no chão também pode ajudar a reduzir estímulos sensoriais. Além disso, muitos autistas sofrem com dores crônicas e sentar
ou deitar no chão pode trazer conforto na hora da dor. Sinal número 9. Sensação frequente de exaustão. Por ter que lidar diariamente com situações estressantes como excesso de estímulos, se comunicar com os outros, socializar, e entre outras. A sensação de exaustão é comum em autistas, mesmo que não haja nenhuma tarefa que exija estímulo físico em suas rotinas. Sinal número 10. Sotaque. Caracterizado como um distúrbio da fala, esse sotaque é a condição que afeta a capacidade de um indivíduo de falar fluentemente, corretamente ou com clareza de entonação. A dificuldade em citar sons compreensíveis ou formar certas palavras acaba aparecendo um sotaque. Sinal número 11. Falta de filtro. Muitos autistas dizem exatamente o que estão pensando e a sociedade geralmente encara esse excesso de honestidade como grosseria. Eu, por exemplo, volta e meia, sou mal interpretada por ir direto ao ponto. Uma coisa bem comum que acontece, agora eu já aprendi, quando a pessoa te cumprimenta com "Oi, tudo bem?" e não está bem. E eu respondo a verdade, não estou bem. Depois de um tempo que eu fui aprender que não é para responder, é simplesmente para falar "Oi, tudo bem?" de volta, que é um cumprimento. Sinal número 12. Dificuldade com reconhecimento facial. Alguns autistas têm dificuldades em reconhecer o rosto de pessoas que não veem com frequência. Existe até um nome para isso. Prosopagnosia, que por definição é a condição onde a capacidade de reconhecer faces é prejudicada. Sinal número 13. Praticar em frente ao espelho ou praticar antes de fazer uma chamada. Autistas costumam praticar expressões faciais em frente ao espelho por conta das suas dificuldades de se expressar naturalmente, ou costumam praticar o que vão falar antes de fazerem uma chamada, uma ligação. Praticar com antecedência ajuda nas expressões faciais para que elas não sejam mal interpretadas e para saber o que você vai responder. Pessoal, lembrando aqui que para o diagnóstico de autismo é preciso ter as 3 pernas da tríade do autismo, ou seja, a pessoa pode ter algumas dessas características que eu falei acima e não ser autista, ok? Agora eu quero saber de você. Me conta aí nos comentários. Quais desses sinais você sabia que poderia estar relacionado ao autismo? E quais desses sinais o seu filho apresenta ou você apresenta? Um beijo, até o próximo vídeo.